Esperamos que todos estejam muito bem. Esse é o desejo da nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Mais uma vez temos a oportunidade de nos encontrarmos virtualmente. É pena que ainda não podemos estar juntos fisicamente nas casas espíritas, tendo aquele contato, aquela proximidade tão salutar a todos nós. Mas com fé em Deus, com esperança no coração, a gente sabe que isso vai passar rapidamente e logo em breve nós estaremos juntos novamente. Teremos hoje como palestrante a nossa companheira Rosana Manso, que vem trazer o tema Depressão e Pandemia. Tema muito atual. Nós temos visto aí várias notícias nos noticiários, muitas pessoas em depressão, muitas pessoas cometendo suicídio, muitas pessoas desesperadas por vários motivos. Motivos oriundos de um mundo de prova e expiação. E a pandemia, ela veio para trazer uma dúvida maior nas pessoas e acaba que as pessoas se deixam levar por esse, poderíamos dizer, sentimento de tristeza, de abatimento. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, já na sua codificação, no seu capítulo 5º, Kardec dá um nome a esse comportamento depressivo de hoje que nós acompanhamos aí, de melancolia. Ele fala da melancolia, que é essa falta de vontade de viver da pessoa, falta de vontade do enfrentamento das dificuldades. E a nossa companheira então vem trazer esse tema e nós de antemão agradecemos por ter aceitado o nosso convite, ter se predisposto a participar desse projeto e trazer o seu conhecimento, o seu entendimento em relação a esse tema. Tema tão difícil, complexo. Que Deus então a abençoe, a proteja, que Jesus a ilumine, que os bons amigos espirituais continuem sempre com ela, para que ela continue aí no futuro, levando o seu conhecimento através das palestras, sejam virtuais, sejam presenciais, a todos aqueles que a convidarem. Vamos então nos preparar para iniciarmos a nossa reunião da noite, lembrando sempre que nós temos essa prece inicial, nós temos a mensagem da semana, nós temos a palestra e temos o passe à distância. Esse modelo, quando nós da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes resolvemos criar, foi justamente pensando, precisamos criar um modelo em que as pessoas consigam, do início da nossa reunião até chegar no seu final, estarem prontas para que possam, no momento final, se portarem de maneira que, dentro das suas mentalizações, irradiando energia em torno de si, possa contribuir para aqueles que sofrem. Sejam aqueles que conhecemos e também aqueles que não conhecemos. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, o nosso modelo maior, rogando paz para todos nós nesta noite. Que seja derramada sobre todos os lares, todas as casas que estão aqui sendo representadas por aqueles que assistem esta palestra. Muitas luzes, muitos fluidos renovadores, muitas energias boas que vão revitalizar a cada um de nós, para que possamos, no enfrentamento diário das nossas vidas, estarmos sempre cheios de esperança e de fé, convictos de que todas as dificuldades, que todos os obstáculos são necessários ao nosso adiantamento. Ilumina-nos, Senhor, ampara as nossas vidas, hoje e agora e por toda a eternidade. E que assim seja.
Mensagem da semana do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Realmente, a tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte à revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra, nele, contudo, encontraremos a abençoada renovação. A prova tortura, sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece, temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. André Luiz. Boa noite a todos. É muita alegria para mim estar aqui com vocês, comentando, refletindo um pouquinho sobre o nosso tema da noite, que é depressão e pandemia. Agradeço o convite da Casa Bezerra de Menezes, que vocês possam ter uma noite de reflexão e paz. Então vamos lá. No nosso Evangelho, no capítulo 5, está escrito assim: aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. Então veja bem, Jesus já disse também que a felicidade não é deste mundo. Mas será que todos nós temos essa ânsia, já nascemos com esse desejo de sermos felizes? Veja bem, Hamed coloca para nós no livro Renovando Atitudes a seguinte pontuação: nosso principal objetivo é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes de nossa vida são resultado direto de atitudes distorcidas ou não. Não é uma questão de circunstância, de estarmos isolados, sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém de uma atitude, então, comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Então, como espíritas, nós sabemos que ninguém está fadado a um destino de dores, a um destino de dificuldades, e, consequentemente, não é Deus que nos impõe isso. Mas nós sabemos, então, que o nosso destino, a nossa vida, é um campo a ser semeado, mas também colhido. Então, vamos ver que, então, o sentimento de sensação de felicidade ou não depende só de um estado de estarmos ao lado de alguém ou vivendo solitários. Trata-se de ter uma consciência com maior percepção da vida e principalmente com percepção de nós mesmos. Continuando, nos dias atuais, o ser humano parece não se realizar e nem se sente feliz, apesar da tecnologia e das opções da vida moderna. Para ser feliz, tem que atender a certos padrões de beleza, posição social, relacionamentos importantes, etc, etc. Então veja, hoje a sociedade exige muito do homem. Hoje, para sermos felizes, nós queremos nos enquadrarmos em certos comportamentos colocados pela sociedade. Mas o importante é nós, paulatinamente, a gente ir se perguntando se nós temos que enquadrar necessariamente em padrões dos quais nós nunca poderemos atingir. E aqui brincando agora, com uma certa leveza, quantos procuram, por exemplo, os consultórios médicos para fazer uma cirurgia estética, querendo se transformar numa Gisele Bündchen?
Então a gente sabe que muitas vezes os médicos, né, o pessoal da saúde reclamam, porque o paciente, ele vê nas revistas e nas imagens, né, da mídia um padrão de beleza e o paciente procura para ser enquadrado nela. Então, o que nós vemos com isso? Muitos vão apresentar ao longo de sua vida, em algum momento, quadros de tristeza profunda, e desânimo até de viver. Em outras, pode apresentar depressão. Então, vamos ver qual a diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, ela é pontual, geralmente decorrente de uma perda real ou simbólica, de um parente, por exemplo, um filho que foi morar no estrangeiro, ou um amigo, um animal de estimação, ou mesmo a perda de um emprego. Então, quer dizer, qualquer um de nós é natural ficar triste, sim, né? Essa perda simbólica, por exemplo, quando ele fala de um filho que vai morar fora ou uma filha que casa, isso nos pais, nas mães, causa uma tristeza. Por mais que os pais estejam alegres, é natural a casa se tornar vazia. E no período de adaptação, isso pode aparecer quadros de tristeza. Mas é um estado que costuma durar um tempo curto, um tempo necessário para elaborarmos uma situação de perda. Então, por exemplo, quando a pessoa se aposenta, ela entra num estado, às vezes ela vive até um luto psicológico. Ela terminou um ciclo e está começando outro. Então é natural que ela apresente dificuldades na nova adaptação. Mas há que se entender que nós temos um período e devemos elaborar esse processo interiormente. Então, continuando, nós vamos ver que a capacidade de nos sentirmos tristes, de fazermos contato com as nossas dificuldades e tristezas, sem necessitarmos nos anestesiar com drogas legais, e incluímos aí o uso abusivo de tranquilizantes ou ilegais, né, como uma maneira de tamponar a dor e o sofrimento, é um sinal de saúde. Então, pessoal, nós não temos que seguir essa ditadura da perfeição e da perfeita felicidade. Desculpa. Porque nós temos momento em que nós vamos sentir tristeza. E isso é realmente um sinal de saúde. Se a tristeza não passa e começam a surgir sentimentos de apatia, indiferença, desesperança, falta de perspectivas ou prazer pela vida, saiba que esse é um sintoma claro de depressão. A depressão é doença séria e assim deve ser tratada. Então, a pessoa que começa a entrar no quadro depressivo, ela não sabe por que ela está triste. Ela sente algo difuso. Ela não traz na lembrança aquilo diretamente que ele está trazendo aquele quadro. Então, isso já é um bom sinal de uma diferença entre um quadro e outro. A depressão e seus estados depressivos são bem diferentes. Não sabemos exatamente por que estamos tristes. Dormimos muito ou, pelo contrário, dormimos pouco. Não temos apetite ou comemos em demasia. Sentimos-nos apáticos, sem energia para realizarmos nossas tarefas cotidianas, ou nos sentimos sobressaltados e até mesmo ansiosos. Então, esses são sinais, né, dessa apatia, do isolamento, e esse isolamento vai caminhando paulatinamente para algo mais sério. Outros sinais. A pessoa apresenta uma insegurança obsessiva, uma ansiedade inexplicável, preocupada com algo que ela tem medo que aconteça, mas ela não sabe explicar. Solidão em grupo, sentir-se inútil, baixa tolerância às frustrações, o desencanto com os amigos, medo da vulnerabilidade, o hábito da queixa improdutiva, indisposição de conviver com diferentes, o apego ao passado, a decisão de não perdoar, remorso, mágoa, né? A inconformação perante as perdas e que mais? Aflições fantasmas com o futuro. Então veja, há uma certa oscilação em alguns momentos, mas ele tende a ficar preso em fatos ocorridos no passado que ele não consegue elaborar, compreender, integrar como uma nova experiência. Quais são as consequências da depressão? Como nós já falamos, é um sinal e uma consequência, né? A apatia.
o melindre, comprometimento do sistema imunológico, consequentemente doenças, insucessos afetivos, emocionais, financeiros, claro, porque a pessoa às vezes se isola, não consegue desenvolver naturalmente as suas atividades, desarticula todo o equilíbrio mental, sente-se angústia, com isso perturbações de autoestima, além de aflições, obsessões e podendo chegar à loucura e mesmo até ao suicídio, que é o que nós deveremos trabalhar veementemente para evitar. Eu não preciso me delongar com os quadros de dor e sofrimento que a doutrina espírita traz para nós, mas nós vamos falar aqui hoje no intuito de prevenir, de estarmos alertas e observarmos que esse momento que nós estamos vivendo é um momento singular e muito propício para estados de tristeza, estados de desarmonia em nós, de inquietude, de ansiedade, síndromes do pânico e também uma possível depressão. Observando mais à frente, nós temos que entender que ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes, somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Assim sendo, sucessos ou fracassos são subprodutos de nossas atitudes construtivas ou destrutivas. Isso é algo que nós precisamos trazer para nós num sentido de autorresponsabilidade perante a vida. Então, muitas vezes, quando nós encontramos fracassos, frustrações na nossa caminhada, a tendência de muitos é fazer de um obstáculo um meio de aprender e um estímulo para continuar caminhando. No entanto, outros ficam presos nesse processo. Muitos ficam reclamando da vida, de Deus, do universo, que não correspondeu às suas expectativas. Então, os espíritos são muito claros quando falam para nós que nós é que lançamos as nossas trajetórias e o nosso presente é uma colheita do passado e o nosso futuro decorre desse presente. E para corrigirmos essa trajetória, que às vezes é um insucesso ou às vezes é alguma insatisfação, nós deveremos introduzir novos impulsos nesse nosso comportamento atual. Mas o problema é que a criatura humana, nós queremos resultados fáceis e não queremos pagar o preço. Então fica aqui um ponto para nós elaborarmos, para nós refletirmos sobre isso. A depressão, segundo o livro Escutando os Sentimentos, de Hermance Dufour, é colocada da seguinte maneira: a depressão é a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. Então, quer dizer, o que nós poderemos entender com isso, Rosana? Poderemos entender que a depressão nada mais é do que um estado de rebeldia inconsciente. Então, eu me recuso a aceitar a situação. E isso é um processo inconsciente. Por isso que se transforma numa enfermidade, numa doença que precisa ser tratada. Eu sei que no passado a maioria de nós, não estávamos acostumados a esses processos de alterações, de doenças psíquicas, mas na atualidade, dentro do próprio processo evolutivo, o homem lida com a vida ao redor de uma forma muito mental. Antigamente, um pai criava um filho para trabalhar na enxada. Hoje, o filho, por lei, tem direito à escola, conhecimento, instrução, uma profissão, e muitas vezes ele vai trabalhar com a mente, por exemplo, em frente a um computador. Então, é lógico que com a mente, com os pensamentos mais exigidos, nós vamos desenvolvendo ao longo de nosso caminho uma sociedade que também é mais competitiva, mais exigente e, consequentemente, esses distúrbios psíquicos podem aparecer. Então, mais uma vez, felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com nossas possibilidades reais. Baseia-se numa adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento às diversas situações vivenciais. Isso é pelo espírito de Hamed. Com certeza, pessoal, a gente precisa estar atento. Mais um ponto sobre felicidade. Nem tudo nós poderemos ter. Nós temos várias oportunidades, várias probabilidades, temos várias escolhas a serem feitas, mas será que nós queremos pagar o preço por cada uma delas? O preço da dedicação, da persistência?
E nós sabemos que no momento atual, muitas coisas da nossa experiência reencarnatória, devido ao passado, são trajetórias que podem se cumprir. Outras vão se cumprir também, mas aleatória à nossa vontade. Pode ser uma expiação, algo que deveremos provar, né, experimentar para transformar. Por isso que conhecer o caminho espiritual e dar também conhecimento ao nosso lado emocional é de extrema importância para trabalharmos essa tendência, né, de não aceitar a vida e de nos revoltarmos contra ela. As estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Então, nós não seremos somente felizes com as conquistas materiais, com a casa nova, né? Com a mudança de posto na minha carreira, né? Uma promoção na minha carreira profissional. Nós não seremos felizes porque vamos encontrar uma pessoa perfeita para viver ao nosso lado. Então, a nossa felicidade é fruto realmente da ótica, da nossa visão diante da vida. E isso depende de trabalharmos, né, conosco mesmos esses processos íntimos, essa visão da vida. É um trabalho nosso para nós mesmos, né? O ser está fadado a uma realização de plena alegria, mas por enquanto a completa satisfação é de poucos, ou seja, somente daqueles que já descobriram que não é necessário compreender como os outros percebem a vida, mas sim como nós a percebemos, conscientizando-nos de que cada criatura tem uma maneira única de ser feliz. Quantas vezes nós, que somos pais e mães, ficamos tristes porque o nosso filho escolheu um rumo diferente na sua vida profissional, numa carreira, escolheu um parceiro. O que nós podemos fazer? Podemos aconselhar, mostrar, né? Se nos for permitido dar a nossa opinião. Mas se ele escolheu o caminho dele, só nos resta estarmos aqui e se formos acionados, procurados, procurar nos dar o apoio. E às vezes nós tomamos como isso uma dor, um fracasso, um sofrimento. Quantos pais ficam revoltados com a profissão que o filho escolheu? Então, esse processo esse processo interior é um processo realmente longo. E é um processo para aqueles em que já descobriram que a culpa não é de ninguém. A culpa é dele mesmo ao perceber a vida, compreendendo que realmente cada um tem uma maneira própria de ser feliz. Eu tenho uma amiga que um dia ela disse assim: Rosana, minha filha formou-se, mas não tomou conta da profissão, não quis, fez 2 faculdades, casou-se e ela fica em casa cuidando da casa do marido, está querendo ter filhos e eu fico indignada. E eu disse para ela: minha querida, é a maneira que ela encontrou de ser feliz. E se ela estiver feliz, está tudo certo. Então é uma escolha que ela fez, mas ela sabe que tem consequências, né? Se o casamento não der certo, ela vai ficar mais dependente, né, de uma pensão do marido, mas isso ela precisa ter clareza agora. Mas se ela não quer, a escolha é dela. A consequência será colhida, né, vivenciada por ela. E muitas vezes nós temos que soltar a peia, né? Deixar o outro seguir o seu caminho. O hábito de rejeitarmos frequentemente as energias emocionais fará com que percamos a capacidade de sentir corretamente e sem interpretação dos sentimentos não poderemos promover a reparação de nossas faltas. Para repararmos é preciso saber lidar com nossas emoções. Não devemos nos censurar por senti-las, mas sim julgar a decisão do que faremos com ela. Eu trago para o momento atual. Quem hoje, nesse momento atual, pode estar pleno, completamente feliz? Ele pode estar tranquilo e harmonizado, porque nesta pandemia, muitas pessoas se saíram bem na vida profissional, prosperaram. Eu conheço pessoas, né, que ficaram, como diz a turma jovem, fitness, conseguiram melhorar a saúde física, estão bem interiormente, usaram esse momento para relaxar a mente, para meditar, para construir novos valores, até mudar de profissão. Descobriu que tem uma nova profissão online, por exemplo. Agora, nós precisamos compreender que nesse momento que nós estamos vivendo, tem dia que nós estaremos tristes mesmo. Tem sensações, emoções de medo, de pânico que podem nos acometer.
Mas nós precisamos não negar, porque às vezes nós trabalhamos na vida assim, não estou sentindo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. É lógico que nós temos que trabalhar em nós os pensamentos, a positividade, principalmente se isso está nos levando a uma enfermidade. Mas nós precisamos compreender e perguntar por que eu estou assim? O que eu posso sentir disso? E o que eu posso realmente depois movimentar para sair desse quadro e não me enxafurdar nele? Então é diferente. O fato de negar não diz que não existe nada. Ele só vai reprimir. E com a mesma força que eu reprimo, aquilo volta para mim. Todo esse processo do que eu imito, ele vai para o universo, vai para outra pessoa e também podem ser processos interiores que voltam contra mim mesmo. Então é necessário entender que antes de pensar tem o sentir. Qual seria o tratamento da depressão? Como espíritas, nós sabemos que nós precisamos sim de um tratamento espiritual. Por quê? O tratamento espiritual é importante porque o depressivo, ele fica preso em pensamentos negativos, em sensações negativas, né, em emoções de tristeza, inconformação, e isso realmente vai desenvolver um campo tão negativo que atrai as influências espirituais. Precisa tomar passe, Rosana? Precisa, mas precisa tomar, antes de tudo, uma consciência do que ele pode fazer para se autoajudar. Então ele vai precisar de terapia psicológica também. Trabalhar dentro dele, aonde que está esse start? Por que ele começou esse estado de tristeza, de depressão? Porque só cada um de nós é médico de si mesmo, com a ajuda do Cristo, com a ajuda da espiritualidade. Mas se nós nos desequilibrarmos, é da nossa competência sair daquele desequilíbrio. Poderemos ser ajudados, mas o movimento é nosso. E também outro ponto importante, medicamento. Muitas pessoas ficam com, vamos dizer assim, uma certa rejeição a tomar medicamentos. Tem pessoas que precisam. Às vezes a gente vê na literatura colocado assim, no cérebro existem células nervosas, os neurônios e substâncias químicas que estabelecem a comunicação entre elas, os neurotransmissores. E em condições normais, a quantidade dessas substâncias é suficiente, mas ela cai consideravelmente durante a crise de depressão. Os medicamentos antidepressivos aumentam a oferta de neurotransmissores e promovem a volta ao estado normal do paciente. Então, é uma questão biológica também. A parte espiritual, mental, emocional, ela não está separada. Nós somos um universo circulante em nós mesmos. Então, o medicamento, ele promove uma certa barreira, né? Sem contar que tem pessoas que têm uma tendência a ficar presa no passado. Então, nós precisamos compreender que esses medicamentos, eles chegam muitas vezes em boa hora, permanecem, porque tem pessoas que às vezes vão ter que fazer um uso prolongado deles. E o fato de estar no centro espírita não invalida esses outros tipos de assistências que o depressivo precisa ter. Então, nos processos evolutivos da alma encarnada, a intenção precede a ação. E o amadurecimento das ideias dispõe o ser para a difícil operação do renascimento íntimo. Ou seja, renascer, transformar, sair das crises existenciais, das nossas dores e dificuldades, é realmente um caminho longo e árduo, do qual a gente não pode desistir. Importa, portanto, trabalhar sem esmorecimento, recordando que de há muito o Senhor nos aguarda, precedendo-nos os impulsos de renovação com o próprio sacrifício. Então, eu lembro de uma vez, né, que uma pessoa, ela colocou numa reportagem que ela se tornou uma profissional conhecida, né, famosa, e ela dizia, olha, mas tudo tem um preço mesmo. Se a gente não está bem financeiramente, se eu não gosto da minha profissão e eu quero mudar, às vezes eu tenho que trabalhar de dia e estudar à noite. E eu me lembro que quando eu estava me preparando para a minha vida profissional, enquanto eu estudava, minhas amigas tomavam sol, minhas amigas iam ao cinema, e eu preferi, naquela fase da minha vida, me dedicar. E quando as pessoas me encontram, muitas vezes olham para mim e dizem assim, fulana, mas você teve uma sorte boa, né? Essa palavra sorte é chamada esforço, dedicação, estudo. Então, nessa parte aqui, novamente eu friso, o movimento é nosso.
Então, dentro desses processos atuais de pandemia, né, nós sabemos que a nossa natureza o homem é um ser social. Nós fomos criados para vivermos todos juntos, recebendo energia e doando energia, recebendo amor, afetividade, abraço, que é o que nós mais estamos sentindo agora dentro desse processo. E para que a gente, justamente pela situação atual, não entre num quadro até depressivo, ou também sabermos compreender os momentos de tristeza e nos movimentarmos para não permanecer por muito tempo naquele lugar, nós precisamos lançar mão da oração. Então, a oração, ela não é só um petitório, mas é também respiração da alma. Nós precisamos estar em conexão com o divino, com o sagrado, com a espiritualidade para nos fortalecermos e compreendermos, pedir ajuda espiritual para compreender o que nós estamos sentindo, saber de onde vêm certos desconfortos e ter muita coragem de olhar para cada processo que aparece dentro de nós. Então, nós precisamos também não nos desconectarmos de trabalho. Sim, trabalho. Porque, por exemplo, as casas espíritas tiveram que se refazer, tiveram que se acomodar ao novo processo. Nós estamos, na minha casa espírita, fazendo assistência, estamos fazendo até trabalhos mediúnicos online, estamos fazendo culto no lar online, cursos online. Então é importante que o trabalhador, se algum trabalhador estiver me ouvindo, procure se conectar aos trabalhos da casa, porque cada momento de conexão é um momento de instrução, de novas ideias que surgem na nossa mente e de auxílio espiritual para nós. Que mais? Estudo das leis da vida. Estudar, ele traz para nós novas ideias, novas imagens. E essas ideias e imagens dão para nós um novo sentido de vida. É certo que nós evoluímos a Deus pelo sentimento sincero, mas o conhecimento é uma ferramenta para mudar o nosso padrão mental. Então, fazer leituras edificantes também, ler de tudo. Espírita, gente, precisa ler de tudo. Nós precisamos integrar o que é da ciência, que está entrelaçado conosco e faz um link com a nossa espiritualidade. Nós precisamos compreender um pouco da parte psicológica, precisamos ler boas histórias, né? Quantas histórias maravilhosas, pode ser romance que eu tire dali um aprendizado para a minha vida e transformo o meu olhar sobre o mundo e sobre mim mesmo. Que mais? Cuidado com a alimentação. A alimentação também faz parte dos nossos cuidados. Quantas pessoas estão sem rotina? Nós precisamos ter uma rotina dentro de casa para que a gente não saia muito dessa sensação de uma vida normal, ou seja, de uma vida saudável. Então a gente precisa levantar, tomar um banho, arrumar o nosso quarto, arejar, a energia começa a mudar. Nós precisamos tomar o nosso café e dar continuidade às nossas atividades, limpar o local onde nós vivemos, que é a nossa casa. Tudo isso traz para nós um feedback. Nós interferimos no mundo e o mundo, o ambiente, também interfere em nós. Então, é imprescindível manter as nossas atividades. Outra coisa, exercícios físicos. É muito importante. Eu sei que a gente tem muita preguicinha, mas nós precisamos tirar coragem para fazer exercícios. Hoje nós temos aulas online, né? Eu particularmente vou falar da minha experiência, estou fazendo Pilates online, estou adorando. Mando um beijo para minha professora, que é maravilhosa, e a gente tem que ter compromisso. Nós precisamos ter o autocuidado, cuidar da nossa parte física, porque ela gera também endorfinas, que é um hormônio também, né? É um neurotransmissor da alegria. Esses mediadores químicos, eles são muito importantes e interagem como resposta. Outra coisa, vida em família. Eu sei que nós estamos afastados dos familiares, dos amigos, mas nós precisamos evitar os conflitos, tentar trabalhar dentro de casa os nossos relacionamentos e olhar sempre para nós, sempre olhando para o eu, o que eu posso fazer para modificar o ambiente da minha família, para trazer mais harmonia, mais paz, porque nós exigimos muito comportamento do outro, mas não queremos devolver na mesma medida, com o mesmo esforço. Então, é importante demais. Nós precisamos, né? Agora, sim, a gente vai trazendo para a pandemia, mas a gente tem que lembrar que isso aqui é um cuidado para a vida toda. Ter amigos, porque o depressivo, ele se isola. Nós precisamos compartilhar.
e saber por que às vezes a gente está se isolando e está evitando os amigos. É muito importante. Sonhos e ideais de vida. Todos nós precisamos ter sonhos, metas a serem alcançadas. E com isso nós vamos fazer um movimento natural da vida. A nossa verdadeira felicidade é a nossa completude espiritual em Deus. Mas para nós estarmos verdadeiramente felizes e completos, nós deveremos estar harmoniosos, doando algo para a vida e sempre doando algo bom. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso mostra que nós temos 3 campos de trabalho, que começa em nós mesmos. O si mesmo é olhar para si, ao mesmo tempo que eu assisto o outro, porque assim eu vou sentindo verdadeiramente a presença de Deus dentro da minha alma, do meu ser. Aí nós vamos atender ao sonho e o ideal maior da vida, que é o nosso sonho de felicidade, que é estar em paz consigo, com a natureza, para finalmente entrarmos nessa serenidade verdadeira de felicidade e de paz em Deus. Por isso que o último item que eu gostaria de frisar é sobre o autodescobrimento. Então isso é uma tarefa de todo dia, nos mínimos movimentos, buscando realizar os nossos sonhos de vida, ainda que materiais. Nós precisamos olhar para os nossos atos, uma observação, uma vigília sincera, porque Jesus falou assim: vigiai e orai. A vigília é olhar para dentro de nós e vendo as nossas intenções no dia a dia. Uma coisa é cairmos por uma intenção querendo acertar. Outra coisa é cairmos com as nossas ações tentando vantagem pessoal em detrimento do próximo. E para sentir as primeiras ondas, do gosto de viver, basta aceitar que cada ser humano tem um ponto de vista que é válido conforme sua idade espiritual. Ou seja, a gente realmente erra, e aceitar a nossa humanidade, que nós somos 50-50, ou seja, 50% capacidade de acertar, 50% capacidade ainda de expressar as nossas negatividades, é um ato de humildade perante a nossa longa estrada evolutiva, porque nós vamos deixando cair por terra essa ideia de perfeccionismo. E o momento atual, favorecendo a depressão, nós precisamos realmente olhar para os nossos comportamentos, tentando trazer uma vida mais próxima do saudável, para que o nosso cérebro consiga assimilar atitudes, movimentos no dia a dia sem cairmos nas enfermidades. Por isso, nosso pontuamento sobre a tristeza, sobre a depressão. Um dia nós podemos estar mais tristinhos, melancólicos, nós precisamos movimentar. Ainda que entrando em contato com aquela tristeza, não ficarmos deliberadamente nutrindo esses sentimentos tão tristes de abandono, de isolamento. Então, só para nós finalizarmos a nossa conversa de hoje, eu fiz uma citação aqui, que é a última dos nossos slides, que diz assim: em face de todas essas conjunturas e de outras tantas que não se fizeram objeto de nossas presentes reflexões, consideramos que o trabalho interior que produz felicidade não é, obviamente, meta de uma curta etapa, mas um longo processo que levará muitas existências através da eternidade, nas muitas moradas na casa de meu Pai. Muita paz para todos, perseverança no bem, complacência, misericórdia consigo e com todos da família. Tchau, tchau. Tudo de bom. Boa noite, meus irmãos. Vamos passar para a última parte dos nossos trabalhos? Então, quem quiser pode pegar um copo de água ou uma jarra, já colocar ao lado, para que seja fluidificada. Todas as vezes em que entramos nessa última parte, sempre pedimos que cada um acalme seu coração, seus pensamentos e busque entrar em contato com a espiritualidade maior. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, acalmando, asserenando. E vamos imaginar que estamos diante do Pai, o Criador, e que a seu lado está Jesus, o médico dos médicos.
Vamos olhar para Jesus e vamos ver aquele olhar cheio de amor, seus braços abertos para nos receber. E vamos dizer: somos gratos, Senhor Jesus. Somos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos doa, pelo Teu amor, a Tua proteção. Somos gratos porque aqui estamos em Teu nome, vibrando amor e luz, como o Senhor nos tem ensinado. Obrigado. E vamos te pedir que o Senhor continue sempre em nossas vidas, nos guiando, nos ajudando, estendendo a mão todas as vezes que nos sentimos tristes, desanimados, todas as vezes que elevamos a Ti o nosso pensamento em prece, quase sempre para pedir. Mas o Senhor, que tem o coração infinito de amor, já nos conhece, sabe de tudo aquilo que vai em nosso coração, em nossos pensamentos. E muitas vezes, antes mesmo de pedirmos, o Senhor já nos atende. Então hoje, nós vamos pedir pelos nossos irmãos que estão em sofrimento, aqueles que estão sem o alimento material, o alimento da alma, aquele que não tem lar, não tem um teto, aquele que não tem fé, os que estão em desespero, em tristeza, em depressão, aqueles que estão vagando por aí porque ainda não encontraram o seu caminho, aqueles que tudo têm, mas têm o coração vazio de amor. Vamos te pedir, Mestre amado, pelo nosso planeta, pela humanidade, pelos governantes. Vamos te pedir pelo povo que tanto sofre, te pedir pelos animais, especialmente aqueles que estão sendo judiados, te pedir pela natureza para que se acalme. Vamos te pedir, Senhor, pelas famílias que estão em desalinho, em desunião. Vamos te rogar, Mestre amado, pelos nossos familiares, para que o Senhor os proteja. E vamos rogar por cada um de nós que aqui estamos, muitos de nós com o coração sofrido. Vamos te pedir por todos os nossos irmãos que estão atravessando o portão para a eternidade, retornando à pátria espiritual, para que o Senhor os recebam com carinho, para que sejam encaminhados às equipes espirituais, às colônias, aos hospitais. Mas também não podemos esquecer de te pedir pelas famílias que ficam chorando a perda, a separação, para que sejam consolados e que tenham a certeza que um dia todos nós nos reencontraremos na pátria espiritual. Mestre querido, queremos te pedir por todos os nossos irmãos que estão nos asilos, nos orfanatos, e aqueles que sofrem nas casas de detenção. Mestre, ilumina todos nós que estamos aqui nessa jornada, nesse planeta, um planeta de provas e expiações, para que todos nós possamos lutar contra a vaidade, o egoísmo, o orgulho, que tanto dificultam a nossa caminhada, para que possamos evoluir juntamente com o nosso planeta
para que também nós possamos aproveitar essa mudança, essa transformação para um planeta de regeneração, aonde o bem poderá sobrepujar o mal. Mestre querido, alinha o nosso coração, enche o nosso coração de amor, de paz, de esperança. Proteja-nos, Mestre querido, de toda maldade. Ilumina os nossos caminhos. Anda, Senhor, passo a passo à nossa frente, nos guiando. Te rogamos que nesse momento, desse passe à distância, cada um de nós possamos sentir o Teu amor fluindo em nosso corpo físico, em nossa mente, em nosso coração. Recebendo essas vibrações que vêm de Ti, nos renovando para que possamos continuar a nossa caminhada. Que os nossos espíritos protetores, amigos, nossos anjos da guarda possam nesse momento fluidificar a água, colocando ali tudo aquilo que nós necessitamos. E te rogamos enfim, Senhor, sê conosco, Mestre amado, hoje e por todo o sempre, que assim seja. Se você gostou do nosso trabalho, dê um like, compartilhe os nossos vídeos entre os amigos, os familiares. E que vocês continuem sempre nos acompanhando, fazendo parte do nosso coração. Que tenham todos uma boa noite e que permaneçam com nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Que assim seja.